Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Uma crueldade muito ruim de lidar é aquela que é praticada por pessoas que nunca explodem. Finas, educadas, elegantes, elas conseguem manter a calma no momento em que agridem emocionalmente uma outra pessoa. Elas observam e sabem exatamente a hora de ferir. É extremamente difícil viver sendo vítima de quem articula a maldade sem nunca alterar a voz. Porque se vingam, mas sem parecer que estão vingando. As pessoas que têm essa habilidade dificilmente se compadecem de quem está necessitando de reencontrar o perdão, a cura. Portanto, se você está sendo vítima de quem pratica a maldade educada, elegante, perca a linha, dá uns gritos, põe para correr. Ou então, coloca para refrigerar. Pessoas frias merecem um único destino: a geladeira. Aí, meu povo querido, muita gente reagindo ao último post, dando opiniões preciosas, mas algumas pessoas dizendo que o fato de alguém ser frio, calculista e maldosamente usar de um comportamento frio para poder ferir uma outra pessoa, até mesmo dificultar a recuperação dela, possa ser uma patologia. Veja bem, minha gente, nem toda maldade é patológica. Eu não sou especialista nisso, sou apenas um curioso, mas uma patologia é quando há uma dificuldade no funcionamento cerebral, gerando muitas vezes pessoas insensíveis, incapazes de se compadecer de outras, e damos nome a isso, né? Tem a psicopatia. E aqui o que é interessante a gente lembrar é que a maldade nem sempre é uma patologia. Às vezes a maldade é só um atributo humano mesmo, um resultado daquilo que a gente está escolhendo viver. Um exemplo simples, né? Digamos que eu esteja passando por um momento de dificuldade e a minha dificuldade envolve uma outra pessoa que de repente me causou um sofrimento, qualquer coisa assim. Eu posso muito bem recrutar a minha maldade para lidar com aquela pessoa. Então, eu sim posso parecer bonzinho, mas agindo com profunda maldade, porque a minha intenção é ruim. Quando é que a gente classifica como mal? Ainda que o sorriso esteja nos lábios, mas a intenção do outro é prejudicar. Então, ali a maldade está estabelecida mesmo que haja um sorriso nos lábios. Então, porque eu não sou capaz naquele momento de agir de maneira nobre, porque eu posso escolher a nobreza para lidar com o erro do outro. Então eu vou procurar uma forma de ser maldoso sem parecer ser. E aí é muito triste. E é muito mais comum. O post de hoje, por exemplo, foi resultado de uma pessoa que eu ouvi ontem, uma amiga minha que está passando justamente por isso. Ela está necessitando concentrar a sua energia na cura que ela precisa realizar, mas ela esbarra o tempo todo nas intervenções da pessoa que, muito calmamente, faz questão de tirá-la do eixo da superação. Isso é muito comum, minha gente. O comportamento destrutivo, né, é um resultado muitas vezes do amor. Às vezes você amou tanto e quando você tem um motivo ali que desestabilizou o amor, você fica extremamente maldoso com a pessoa que você ama. A pessoa poderia escolher um caminho mais nobre, né, de contribuir para a superação, mas às vezes não consegue. Não tem na minha música lá Contrários que o ódio é uma estranha forma de amar? Eu acredito mesmo nisso. Muitas vezes uma pessoa que nos odeia, a maneira que ela conseguiu de solucionar o problema dela com a gente, ou porque não deu certo, ou porque foi, enfim,
é justamente nos odiando. Mas o ódio, no fundo, é um amor que ela não tem mais condições de manifestar. E não é sem motivo que o pior combo afetivo e emocional que uma pessoa pode ter é amor e ódio ao mesmo tempo. Essa mistura é explosiva e altamente destrutiva. Se você tem uma pessoa que ama você, mas por motivos que aqui não cabe dizer, ela não consegue viver o amor que ela tem por você, ela vai buscar o ódio. Porque o ódio é um disfarce para o amor e ela vai com toda a agressividade para cima de você. E aí é claro que a leitura que você faz é apressada, vendo, meu Deus, como essa pessoa me odeia, como essa pessoa quer o meu fim. Não, ela queria estar do seu lado. Ela queria desfrutar da sua presença, ela queria desfrutar da sua companhia. Mas porque não está sendo mais possível o amor, o ódio assume o comando. E aí temos o post de hoje. Geralmente a pessoa consegue disfarçar o ódio com calma. E aí, claro, tem dois tipos, né? Aquela que explode na sua frente, que fala, e que aí depois, meia hora depois, é capaz de abraçar, de pedir perdão. E existe aquela que não, que vem com toda a classe do mundo, demonstra um equilíbrio enorme, mas no fundo, quer a sua destruição. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos maldosos elegantes, né? Aos que não explodem, mas que podem ser terrivelmente cruéis com as intervenções que fazem na nossa vida. Eu sempre digo isso, minha gente, para mim é uma regra de vida. A gente só pode baixar a guarda para pessoas que você sabe que são bem intencionadas com você. Às vezes um erro que a gente comete na vida porque a gente foi conduzido por uma pessoa ruim, do mal, pode comprometer a nossa vida, pode comprometer uma cadeia de coisas assim que vão acontecendo por causa daquele erro nosso. E neste aspecto eu acredito mesmo no poder do maligno, que vai recrutando pessoas, né? Que às vezes tem um desvio de personalidade, ou às vezes são só más mesmo, não tem nenhuma patologia, nenhum desvio, má, ponto. E a maldade humana, ela é uma parceria com o diabo, não tem outro nome para isso. Quando eu ajo de maneira incorreta com alguém, ludibriando, mentindo, querendo o mal daquela pessoa, eu estou legitimando a presença do diabo no mundo. Eu penso assim, o diabolos, né, vem do grego, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide. Então, a partir do conceito de diabólico, que é aquilo que separa e divide, eu identifico em muitos momentos na minha vida quando eu também sou diabólico e quando o outro é diabólico comigo, quando ele me separa, quando ele me divide, quando ele me destrói. Existem pessoas que têm um prazer enorme de destruir outras. Outro dia mesmo eu recebi um texto de uma pessoa que se dizia minha amiga, e porque ficou amargurada pelo caminho, mas era tão agressivo, que eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma pessoa acorda no meio da madrugada, porque o texto foi escrito de madrugada, numa data que era importante para mim, para poder falar tanta coisa ruim. E escrevia como se eu tivesse responsabilidade por todas as coisas que ela não curou nela, como se eu fosse responsável por ficar cuidando eternamente das mazelas dela. Não estou aguentando nem as minhas. Mas aí eu quando li o texto, claro que machuca, né? Você fica pensando que errou com aquela pessoa, mas
não errei com aquela pessoa, não. É ela que continua errando com ela o tempo todo. E não ser capaz de seguir a vida, de tomar um destino e esquecer que eu existo. E toda aquela agressividade, aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio, no fundo era: me leve de volta para a sua vida. Mas aí faz da pior maneira, né? Aí que eu não quero mesmo. Imagina que eu vou querer dar acesso a uma pessoa que toda e em qualquer oportunidade que tem me ofende. Eu estou dando meu testemunho, mas eu sei que você também vive muito isso. É muito mais comum do que a gente imagina. Porque as pessoas não são capazes de diferenciar o ódio do amor. E quando elas estão movidas pelo amor que não pode mais ser demonstrado, o rosto que vem é o ódio. Aí tudo que dizem, no fundo é uma vontade de amar, mas naquele momento precisa agredir. Precisa agredir. Porque quando eu crio a ilusão de que agredindo você eu corrijo o que está doendo em mim, eu começo a orbitar num grande equívoco. Como é que eu vou curar o que dói em mim agredindo você? Eu tenho que cuidar do que está ferido em mim e não julgar sobre ninguém. Quando eu cuido do que está doído em mim e honestamente eu guardo aquilo para mim, eu não vou ficar acordando de madrugada para escrever e-mail ofensivo para alguém ou para ficar revirando um passado que aquela pessoa já quis esquecer. Uma das coisas mais desgastantes, minha gente, no relacionamento é quando os defuntos são eternamente retirados da cova. Quando no meio de uma discussão, mas você lembra? Mas você já fez. Não há relacionamento que sobreviva ao constante retirar do esquecimento aquilo que já deveria ter sido esquecido. O perdão é justamente a oportunidade que nós nos damos, primeiramente, porque não é ao outro, né? A primeira instância do perdão sou eu, mesmo que eu esteja perdoando você, o primeiro a ser beneficiado com o gesto sou eu, tá bom? Você errou comigo, errou tanto que me feriu, mas eu já ponderei, já considerei, você é uma pessoa que eu quero ter na minha vida sempre, então pessoas perfeitas não existem, eu vou perdoar você. Mas se eu não for capaz de sepultar o passado naquela medida que a gente já deu, o suficiente para não esquecer, mas também o suficiente para não doer, é melhor não tentar de novo. Perdoa, mas não reintegra a sua vida. E como é que você sabe que vai valer a pena reintegrar a sua vida? Fazendo contas. Para isso que nós aprendemos a matemática. O que eu ganho em retirar você da minha vida? O que eu perco se eu retirar você da minha vida? Vai fazendo todas as perguntas. O que eu ganho? O que eu perco? O que eu ganho? O que eu perco? E aí você sabe se quer ou não. Se pode ou não. O mais difícil, muitas vezes, é que por causa da ebulição dos sentimentos, a gente não consegue racionalizar e não faz as contas. É isso. Cuidado com pessoas frias. Coloque para correr os maldosos elegantes que muitas vezes retiram o seu sossego, a sua paz, com uma mensagem que mandam, com um sinalzinho que faz. Cuidado. Nós somos um território permeável do ponto de vista espiritual e afetivo, emocional. Significa que a gente absorve. Você vai absorver o que é bom e você vai absorver o que é ruim. E dependendo do momento em que você está vivendo, passando, seja egoísta neste momento. Pense no que você precisa fazer por você para ficar melhor, para voltar a viver, para voltar a sonhar, a ter sua vida de volta. Não é hora de permitir
que quem não esteja interessado na sua recuperação tenha acesso a você. Mesmo porque quem não está interessado na sua recuperação certamente está movido por ódio, por paixões. E nós já dissemos aqui, quando eu estou movido por ódio, foi Jesus quem disse isso. Olhai para os frutos e entenderão quem é a árvore. Conhecereis a árvore pelos frutos. Se eu estou o tempo todo orbitando em ódio, em ressentimento, em mágoa, o que vai sair de mim é isso também. O que eu dou ao outro é o que eu tenho o hábito de me oferecer. É uma graça que eu peço todo santo dia, minha gente. Eu tenho muitos defeitos, mas eu não sei, em hipótese alguma, conviver com um problema sem questioná-lo até esgotar. Chega a ser até chato, do tanto que eu preciso de respostas no dia a dia. A Ziza esteve aqui, né? Ela passou o fim de semana comigo. Não estou vivendo um momento muito bom na minha vida e vai passar, se Deus quiser. Mas a Ziza me disse isso. Você sofre muito intensamente porque você faz muitas perguntas. Então, quando eu percebo que o fruto que eu estou gerando não é bom, eu me afasto. Pode ser a pessoa que eu mais amo na vida. Mas se eu achar que eu posso ajudar, mas aí eu vou ser aquele chato. Vou ser aquele chato que insiste, que fala, que repete a mesma coisa. Porque eu tenho uma ânsia de ver, sabe, a pessoa certa no lugar certo. Para mim, uma das coisas que mais me incomoda é ver a pessoa certa no lugar errado. Durante muito tempo eu abri os meus shows cantando Disparada. E não é só porque eu gosto daquela música, não. É porque tem uma frase que é: decifra minha vocação. Eu vivo para consertar. E é claro que a frase é abrangente. Eu não sou uma pessoa perfeita. Pelo contrário, eu tenho muitos defeitos. Mas eu vivo tentando consertar o que está errado aqui, sabe? Eu tenho muita ânsia de ser uma pessoa melhor todo dia. E eu sou muito honesto diante das minhas fraquezas, diante daquilo que de fato eu ainda não sei pescar em mim. Mas eu também sou muito consciente da força que Deus me deu de ajudar muita gente a ser a pessoa certa no lugar certo. É tão fácil a gente se perder, né, da essência, da verdade. É tão fácil a gente se tornar um rascunho do outro. Às vezes o outro passa pela sua vida e ele não tem um pingo de respeito por aquilo que ele encontrou. É como se ele entrasse dentro de uma sala em que tudo estava em ordem e que depois que ele vai embora ficou tudo fora do lugar e você não sabe nem por onde começar. Então, eu não quero fazer isso com os outros. Infelizmente, às vezes eu faço sem perceber, né? Mas quando o outro passa pela minha vida e deixa desordem, o problema é meu, continua sendo meu. Não adianta eu achar que a responsabilidade é dele, não. Ele escolheu passar pela minha vida fazendo uma desordem. E agora eu tenho aqui que resolver. É um problema meu agora. E a maneira como eu vou conduzir a desordem vai determinar o resultado que eu alcançarei da tentativa de arrumação. Primeiro ponto: quem me influencia nesta hora? A quem eu escuto? Os que querem o meu mal ou os que querem o meu bem? É isso. Obrigado, minha gente. Rezem por mim, eu rezo por vocês. E vamos vivendo um dia de cada vez, que não há outro jeito. Obrigado.